Eu fui livre para duas coisas. Escolher o que eu queria ser. Eu não ia ser médico, não ia ser engenheiro, não ia ser advogado, eu ia ser escritor. Isso lá em Guanhães. E segundo, escolher o time de futebol que eu ia torcer. E eu escolhi o Atlético. Falar do Roberto Drummond sem falar do Atlético é praticamente impossível. Como jornalista e um apaixonado pelo futebol, o Roberto eternizou o nosso time do coração em verso e prosa. O Roberto dedicou uma parte de sua obra para exaltar os nossos talentos e também a paixão da nossa torcida. Na época que eu era presidente do Atlético, pude ter um contato mais constante e direto com ele. Isso só fez aumentar a minha admiração por essa figura única, extremamente inteligente e bastante carismático. A relação do Roberto Drummond com o Atlético, ela foi muito explícita numa época que não existia relação explícita da imprensa, do jornalismo com o clube de futebol. Então ele talvez tenha sido pioneiro, numa época que todo mundo escondia, a dizer que era atleticano, que era apaixonado pelo Atlético, né? Foi homenageado pelo Atlético, recebeu o Galo de Prata, e o Roberto era um intelectual muito respeitado, e isso não deixava de ser motivo de orgulho de toda a torcida do Atlético, né? Fiquei atleticano sobre todas as coisas do mundo, apaixonado. Eu jogava futebol bem também, e apaixonado pelo Atlético. E quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu fui assistir um treino lá em Lourdes, onde hoje é o Diamond Mall, era o estádio do Atlético, e na época não tinha essas lavanderias sofisticadas dos times de futebol, né? E estava no varal pendurado um punhado de camisa dos jogadores. E começou a chover durante um treino. Olha, hoje se chove, os jogadores continuam treinando. Naquela época não. Choveu, todo mundo correu. Todo mundo correu e a lavadeira correu na beira do campo para, numa parte de fora assim, para apanhar as camisas, para as camisas não molharem. E todo mundo escondendo da chuva, em uma ventania danada, e só ficou uma camisa do Atlético pendurada no varal. E aí começou todo mundo a torcer pela camisa. O vento fazia assim, ela não caía e gritava, pô, mas foi um negócio alucinado. Aí quando eu estava no estado de Minas, e foi uma coisa maravilhosa da minha vida, a minha fase no estado de Minas, eu, escrevendo uma crônica de futebol, lancei uma frase que pegou, que é: se houver uma camisa branca e preta pendurada no varal durante uma tempestade, o atleticano torce contra o vento. Essa frase é imortal. Essa frase é só o Roberto mesmo para eternizar uma frase como essa. Simboliza de uma maneira muito nítida o sentimento do atleticano. Você vê que essa frase está estampada na entrada da sala da presidência do Atlético, todo tamanho. Todo mundo sabe dessa frase. Enfim, eu acho que ela é tão grande quanto a torcida e quanto o hino do Atlético. Não dá para desassociar essa frase do hino e da torcida do Atlético. Aí pergunta, mas pô, como é que você sacou isso? Eu falei, não, eu vi isso. Eu torci contra o vento. O que é ser atleticano? É uma doença? É a mais louca paixão? É uma religião? Ser atleticano é beber Atlético no café da manhã, almoçar e jantar Atlético, e de noite dormir e sonhar Atlético. Por ser um intelectual, por ser um cara de boa índole, de bom caráter, ele era respeitado e muito respeitado pela própria torcida do Cruzeiro. A expressão China Azul é do Roberto Drummond, gente. China Azul. O Roberto tinha, além da sua inteligência, um humor, uma boa vontade muito grande. Ele valorizava muito os ídolos do futebol, era atleticano, fanático, e para ele o craque estava acima de tudo. O Reinaldo, por exemplo. Eu escrevia todo dia sobre o Reinaldo Rei. O Roberto escreveu
a história mais linda da minha vida. Roberto fez mais de 200 crônicas a meu respeito, todas maravilhosas, que me tocaram no fundo do coração. Ele conseguia ver a arte dentro do futebol, isso é muito bacana, é por isso que eu falo que o Roberto é pop. O futebol brasileiro é negro, genialmente negro, como Pelé. Negro como Leônidas da Silva, que inventou a bicicleta. Negro como Didi, que inventou a folha seca. E mesmo os gênios brancos do futebol brasileiro, como Tostão e Zico, na hora de jogar, por magia ou feitiço, tornavam-se negros, irresistivelmente negros. Acho que a verdadeira religião dele era o Atlético. Por causa dessa admiração que todos temos pelo Roberto, nós resolvemos patrocinar este projeto, que com certeza irá contribuir em muito para eternizar e homenagear a história desta grande pessoa que é o Roberto.